nosso tema é: qual é o raciocínio que a mente faz na criação dos sintomas? Para isso, a primeira coisa que a gente vai entender é o seguinte: o que nós não resolvemos na nossa mente, os conflitos que nós não resolvemos na nossa mente, tudo isso vai para o corpo. Só que qual que é a grande questão? Existem muitos conflitos na nossa mente, de muitas situações que a gente viveu desde quando a gente é pequenininho, e a programação neurolinguística ela traz muito essa visão pra gente de processos, né? Então, o que eu tenho aqui na minha mente para viver o mundo como conteúdo psíquico e o que cada um de vocês tem na mente de vocês para viver nesse mundo foi construído através de um processo. Então existem muitos conflitos, muitas questões mal resolvidas, muitas feridas, é o que a gente chama da criança interior ferida, né? Muitas feridas emocionais não resolvidas e que a gente nem tem a consciência disso. Essa é a grande questão. E tudo isso faz com que a mente acabe trilhando um caminho para dar um sinal para o nosso corpo de que tem algo especificamente que a gente precisa enxergar através desses sintomas e que se encontra na nossa mente que precisa ser resolvido. A gente vai entender como que tudo isso se instala. Eu trouxe um slide aqui para vocês que eu tenho certeza que vai ajudar muito, vai clarear muito essa visão desse caminho que a mente faz para trazer sintomas para o nosso corpo. Lembrando que uma das principais pressuposições que a gente tem na PNL é de que todo comportamento tem uma intenção positiva para quem origina aquele comportamento. Se um sintoma é um comportamento do nosso corpo com a gente mesma, cabe a gente entender qual é a intenção positiva desse sintoma para a minha vida. E é isso que eu quero que vocês entendam hoje. Como é que isso funciona no cérebro? Vamos entender o seguinte, primeiro ponto. Nós temos um órgão aqui na nossa mente que se chama cérebro. Cérebro é diferente de mente. Muitas vezes a gente usa essas duas nomenclaturas para falar a mesma coisa, só que existe uma diferença. O cérebro é o órgão. A mente é todo o conteúdo, é tudo que se refere ao conteúdo psíquico que existe na nossa mente, ou seja, são todos os nossos aprendizados que nós vamos fazendo na medida em que nós vamos crescendo e vamos nos tornando gente. Vamos entendendo quem somos, o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer aqui, como a gente deve agir, quais são os valores que eu tenho. Então, a mente, a gente chama a mente como uma forma metafórica de falar sobre as sinapses que nós temos aqui na nossa mente, usando um pouco da neurociência, para identificar todos os aprendizados que nós vamos construindo aqui dentro para a gente poder viver na nossa vida adulta. Muito bem. Por que eu estou falando isso? Vocês precisam entender qual é o movimento dessas informações e desses conhecimentos que vão entrando na mente de vocês, na nossa mente, o processo é igual para todo mundo, para que vocês entendam o porquê que a mente precisa mandar para o corpo sintomas para avisar que tem alguma coisa aqui, que precisa ser elaborada, que precisa ser resolvida, que precisa ser trazida para o consciente para que a pessoa consiga olhar para tudo isso de uma forma diferente, de uma forma consciente, de uma forma racional e elabore tudo isso, entre em contato com todas essas emoções, esses acontecimentos, e aí esse é o processo que a gente chama de ressignificação. Então vamos fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui com vocês, você coloca aqui para mim o slide? Eu vou compartilhar aqui com vocês um slide que eu fiz para que vocês consigam entender qual é esse funcionamento aqui da mente em relação a essas informações que vão sendo captadas, né? Vamos lá. Aqui na nossa mente nós temos, esse daqui, vamos lá, aqui tá a imagem. Na nossa mente nós temos aqui todas as informações que nós vamos captando das nossas experiências e de tudo que a gente vive na nossa vida. Vamos lá. Olha aqui que imagem legal. Nesse cérebro-órgão, ficam distribuídas as nossas experiências e as nossas informações, todo o nosso conteúdo psíquico, tudo que nós temos de material, de aprendizado, de valores, de sistemas de crenças, que é o que a gente utiliza para viver a vida da gente, ok? Vamos pensar o seguinte,
Aqui nós temos, aqui embaixo, o cérebro reptiliano. Imagina que isso, gente, são descobertas da neurociência da última década, praticamente, tá? Eles descobriram que as nossas informações, elas são distribuídas aqui no nosso cérebro em locais diferentes e que inclusive existem amadurecimentos diferentes para cada local do cérebro. Muito bem. Nós temos aqui o primeiro, que aqui embaixo, o que a gente chama de cérebro reptiliano. Esse cérebro, ele é responsável pelas nossas funções instintivas e pelo nosso instinto de sobrevivência, inclusive. Então, as funções que nos fazem sentir fome, sentir vontade de ir no banheiro, sentir vontade de dormir, o nosso sono, por exemplo, todas essas funções, elas são organizadas pelo cérebro reptiliano. Bem como tudo o que precisa ser feito para defender a nossa vida, para nos defender e nos manter vivos. Quando a gente está ali numa situação de perigo, por exemplo, seja adulto ou seja criança, não interessa, o cérebro reptiliano automaticamente ele entra em ação, trazendo um programa de sobrevivência para que a gente rapidamente consiga sair daquela situação de perigo e nos manter vivos. É isso que acontece quando a gente, eu sempre trago esse exemplo aqui para vocês, quando a gente tá lá em Fernando de Noronha, nadando naquele mar maravilhoso e se depara com um tubarão. Automaticamente, nós já temos aqui na nossa mente códigos que sabem identificar que aquele tubarão mata. A gente já viu o filme do Tubarão 1, 2 e 3, a gente já viu na escola que tubarão é um bicho perigoso, que tubarão come, enfim, a gente já colocou um monte de informação na minha mente, na nossa mente, que já sabe codificar quando vê um tubarão que aquilo ali vai representar um perigo para minha vida. Então, o que o cérebro reptiliano automaticamente faz? Ele já começa a distribuir as funções, manda cortisol e adrenalina para os músculos para a gente poder correr. Ninguém fica pensando racionalmente, eu vou chegar lá, ninguém fica pensando racionalmente quando tá ali na frente de um perigo como esse, do tipo, nossa, olha, é um tubarão, acho que eu vou precisar correr desse tubarão, porque ele mata, Não, a gente não tem o nosso lado racional, que é o nosso neocórtex, que é responsável por essa parte mais lógica, né, por essa ordem, essa organização mais lógica das informações no meu cérebro. A gente não tem essa parte acionada para poder fugir de uma situação que nos causa medo. Muito bem. Então o cérebro reptiliano ele é responsável por isso. Logo depois aqui a gente tem o límbico, que é onde ficam registradas as nossas emoções. Então, esse medo que eu senti quando eu vi o tubarão está registrado aqui no meu cérebro límbico. Tá? Então, o reptiliano trata logo de trazer esse programa de sobrevivência e o límbico registra a emoção que eu senti atrelado àquela experiência. Muito bem. E o neocórtex, ele é capaz de olhar para tudo isso de uma forma racional para conseguir tomar algumas ações. Só que não, vamos lá. Numa situação de medo, numa situação de extremo pavor, de trauma, de sofrimento, de dor, o que o nosso cérebro faz? É isso que eu quero que vocês entendam. Ele automaticamente age com o reptiliano e com o límbico, que é onde existe o nosso programinha de sobrevivência e é onde existe aqui o lugar onde nós registramos as emoções atreladas ao que acontece, aquele fato que está nos colocando em perigo. Automaticamente o cérebro ativa esses dois e faz o neocórtex dormir. É como se temporariamente a gente tirasse o neocórtex, as funções do neocórtex do ar. A gente não, o nosso cérebro, né? Ele faz essa função independente da nossa vontade. É como se, por exemplo, quando você come uma maçã, você vai comer essa maçã, o teu estômago, todo o suco gástrico que solta, que tudo isso já sabe o que precisa fazer para digerir essa maçã, não sabe? A gente não precisa ficar mandando comandos para o nosso estômago para poder digerir aquele alimento. Pois é, o nosso cérebro também é a mesma coisa. Ele já sabe o que ele faz com essas informações que chegam e com cada área dele que é acionada, o que ele tem que fazer para nos manter vivos. Porque a principal função do cérebro é nos manter
vivos. Então ele vai fazer o que for possível. Numa hora dessa de pavor, de medo, por exemplo, ele desliga a parte racional, ele traz o sistema de sobrevivência e as emoções atreladas a isso, e ele usa esse programa para poder se defender. Tanto que nessas situações, eu não sei, até me falem se vocês já passaram por situações assim, onde você passa por um trauma muito grande, até adultos, uma situação, sei lá, de um assalto, por exemplo, ou de uma discussão, por exemplo, onde você tá ali com a sua emoção aflorada, o seu sistema de sobrevivência, porque numa discussão a gente acaba acionando o nosso sistema de sobrevivência, e o seu racional parece que é desligado. Você fala, gente, eu não sei, num assalto, sei lá, gente, eu não sei nem como que eu fugi, eu não lembro de algumas cenas, como que eu fiz para poder sair dessa situação. Vocês já passaram por alguma situação onde racionalmente vocês não lembram o que vocês efetivamente fizeram para poder sair daquilo? Me contem aqui se vocês já passaram por esse tipo de experiência, porque é exatamente esse tipo de experiência que faz o teu racional ser desligado temporariamente e o teu sistema de sobrevivência que está ali no cérebro reptiliano é acionado junto com o sistema de emoções para poder criar um programa para sair de tudo aquilo. Muito bem, eu já. Pois é. É exatamente isso que acontece, tá? Agora vamos lá. Eu trouxe aqui exemplos de uma vida adulta. Vamos pensar de uma vida infantil, da gente criancinha? A gente ali com 1 aninho, 2 aninhos, 5 aninhos, 4 aninhos, 6 aninhos, não interessa. Nós vivemos muitas situações de dores, de rejeições. Não necessariamente precisa existir uma rejeição em si. Apenas um não, dependendo do que está acontecendo ali com a criança, pode ser lido para ela, interpretado por ela como uma situação de rejeição, como uma dor, por exemplo. Nesse momento em que a gente tá ali, pequenininha, com uma cabecinha infantil, ou seja, e aí tem uma informação importante, tá, gente? O nosso neocórtex, ele só tem o completo desenvolvimento de todas as suas funções depois da nossa adolescência. Isso significa que nós não temos aqui no nosso cérebro a capacidade lógica e de raciocínio desde criancinha, igual quando a gente tem quando a gente é adulto. Nós vamos desenvolvendo essa nossa capacidade lógica e racional até a nossa vida adulta. Inclusive essa parte do cérebro foi, nessas descobertas da neurociência, eles descobriram que essa parte ela se desenvolve no final da nossa adolescência, começo da vida adulta. Então, essa nossa capacidade de raciocínio, ela praticamente não existe quando a gente é criancinha, né? A gente tem ali muito o nosso sistema de sobrevivência e o nosso sistema de emoções sendo desenvolvido. O sistema de sobrevivência é o primeiro. É ele que faz uma criança chorar quando ela tem fome. Por exemplo, um bebê chorar quando ele tem fome. Um bebê ainda não tem aqui o neocórtex desenvolvido para sentir aquela dorzinha no estômago, conseguir. Gente, eu falo tão rápido que eu vou engolindo as palavras, né? Mas vocês já estão acostumados. Ela não tem ainda aqui no neocórtex a capacidade racional para poder identificar aqui no estômago uma dorzinha e falar: tô com fome, essa dor é de fome. Acho que eu vou chorar, porque daí a minha mãe vem e me dá um tetê. Um bebê não tem essa capacidade racional para identificar isso e tomar essa decisão consciente. Simplesmente é acionado ali pelo nosso cérebro reptiliano, pelo nosso programa de sobrevivência, uma ação a partir daquele incômodo, porque o bebezinho ele só sente o que é agradável e o que é desagradável, ele só percebe esses dois. Tá desagradável, automaticamente o cérebro reptiliano entra em ação e aí manda um comando para aquele bebezinho chorar, né? Para o cérebro já colocar ali um monte de lágrima e abrir o bocão, para o adulto vir ver o que está acontecendo e aí ou dá mamar ou vai trocar a criança, enfim. Então nós não temos, quando criancinha, esse lado aqui racional desenvolvido. Então o que acontece? A gente vai vivendo uma série de experiências na nossa vida, lembrando que
As experiências são vividas, são captadas aqui para nossa mente e eu vou formando aqui o meu banco de dados para viver a minha vida. Muito bem. Na medida em que eu vou formando esse banco de dados, eu vou criando uma série de impressões sobre mim mesma, sobre o outro, sobre o mundo e que envolvem muitos conflitos. Será que eu sou amada? Será que eu não sou amada? Nossa, eu deveria ser aquela pessoa que a minha mãe fala que eu deveria ser, mas eu não sou. A gente é muito cobrado quando a gente é criança. Nossos pais são despreparados para a nossa educação. Nós também somos, né, gente? Eu também fui. A gente hoje tem condição e tem mais informações de entender o quanto que a gente vai conseguindo contribuir para uma mente mais saudável, para uma mente que é capaz de se conhecer melhor, entender como funciona e conseguir lidar, inclusive, com seus conflitos internos de uma forma mais rápida. Agora, quando a gente é criancinha, a gente não tem essa capacidade, né? E nossos pais também não, enfim, ninguém faz algo nesse sentido de propósito, né? Uma criança que se sente rejeitada não necessariamente seja por uma emoção, às vezes mas às vezes não é necessariamente de rejeição. Uma criança que se sente muito cobrada, ou que pais que cobram muito, não necessariamente é porque querem o mal daquela criança, muito pelo contrário, existe ali uma intenção positiva naquela ação. Então, o que eu quero que vocês tragam aqui para a consciência de vocês, que é o mais importante para entender todo esse processo, é que esses conflitos que ficam aí na nossa mente, desde quando a gente é pequenininha, de cobrança, de rejeição, de abandono, de mágoa, de raiva, todas essas emoções que a gente não sabe o que a gente faz com elas, quando eu falo pais despreparados, deixa eu até explicar melhor. Nós não somos educados para reconhecer e lidar com as nossas emoções. Nós não somos educados para isso. Consequentemente, a falta de preparo que eu falo é nesse sentido. Uma vez que eu não sou educada para isso, dificilmente eu vou conseguir fazer com que o meu filho pequenininho reconheça as emoções e saiba lidar com essas emoções com mais naturalidade. Nós somos, na maioria das vezes, reprimidos desde criancinhas a sentir raiva, a ter que ser boazinha, a não ter voz muitas vezes. É nesse sentido da falta de preparo que eu falo, tá? Mas independente, vamos lá que são pais super preparados e tudo mais, não interessa, gente. Toda criança tem essa sensação de não ter sido amada como ela deveria, porque uma criança, ela possui uma necessidade humanamente impossível de ser amada o tempo todo. E só esses momentos já são responsáveis para que ela registre aqui conflitos de rejeição, por exemplo. Fora famílias, né, crianças que vêm de famílias que têm uma cobrança excessiva, enfim, pais com problemas de vícios, de algo, enfim, gente, aí todos os conflitos que a gente encontra aí no nosso consultório e que são normais, né, que normais no sentido de que é o que a gente encontra dos conflitos das relações humanas dentro das famílias, inclusive. Tá dando para entender aqui, gente, até agora? Essa questão do cérebro reptiliano, das emoções e do racional, o momento em que ele é desligado, né, que a gente está vivendo essas emoções mais fortes e que ali o nosso cérebro reptiliano tá ali pronto para fazer alguma coisa para nos fazer viver, né, nos fazer sobreviver àquela situação. Tá dando para entender o racional de tudo isso? Me falem aqui. Sim, ok. E que nós temos no nosso inconsciente, aí vamos lá, cérebro reptiliano e o cérebro límbico, que é sobrevivência e emoções, ficam no nosso inconsciente, tá? O neocórtex está no nosso consciente. Então, são dois departamentos diferentes. Tá dando para entender? Muito bem. Ok. Então tá. Então vamos lá. Então, uma vez que eu tenho no meu inconsciente, agora vamos começar a falar também de inconsciente e consciente. Sempre lembrando que quando eu falar inconsciente, eu tô falando do límbico e do reptiliano, sobrevivência e emoções. Quando eu falar de consciente, eu tô falando aqui do neocórtex, da parte mais racional do nosso cérebro, ok? Muito bem. Vamos pensar o seguinte, quantas situações, quantas experiências, pensem aí cada um de vocês.
quantas situações, quantas experiências a gente vai vivendo desde pequenininha, com os nossos pais, com os familiares, com primos, com amigos dos nossos pais, experiências desagradáveis na escola. Quantas dessas experiências que vão registrando no nosso inconsciente emoções como raiva, medo, muitas vezes até raiva da gente mesmo, porque a gente quer reagir e não consegue, até criancinha. Mágoas, frustrações e o nosso cérebro aqui reptiliano tentando lidar com todas essas emoções aqui, fazendo alguma coisa pra gente sobreviver àquelas situações difíceis. Imaginem quantas situações de formas repetidas a gente não vive do 0 aos 18, 19, 20 anos para mais e que vão sendo armazenadas no nosso inconsciente, ou seja, no nosso cérebro límbico e no nosso cérebro reptiliano. Por isso que a gente precisa fazer terapia. Eu brinco com os meus pacientes, eu falo que quem se propõe a fazer um processo de terapia, inclusive nós terapeutas precisamos, eu sempre falo isso, eu faço terapia, eu pratico isso e eu entendo o quanto é importante a gente terapeuta fazer terapia para se trabalhar. Se você vem de serviço de terapia e você não faz terapia, como é que você vai falar da importância da terapia para a vida de alguém? Se você não compra do próprio serviço que você vende, tá? Fecha aspas aqui, né? Vamos lá. Ok. Tô vendo aqui um monte de coraçãozinho. É isso mesmo, gente. Tá, então vamos lá. Então imagina quanta coisa a gente não tem armazenada aí nesse inconsciente que a gente não tem nem a consciência que a gente tem. Que a gente nem tem a consciência que é conflito. Porque quando a gente cresce, a gente vira e fala, mas racionalmente, ó. Sabe o que é? Mas eu sei que a minha mãe fez o que foi melhor. Eu também sei que o meu pai fez o que foi melhor. Isso aconteceu porque fulano... Tá, racionalmente eu entendo isso hoje, numa visão adulta. Peguei um monte de livro, fui ler, fui fazer um monte de coisa. Até fiz ali algumas terapias onde eu conversei muito com o meu terapeuta, trouxe pra consciência algumas coisas, mas não ressignifiquei cenas. Porque aí é onde tá o poder de transformação, tá? Não adianta só a gente ter consciência, a gente tem que ressignificar cenas nas memórias. Muito bem. Só que, por mais que racionalmente eu sei que a minha mãe, o meu pai fizeram o melhor por mim, que a vida deles também não foi fácil, que eles também não tiveram essa oportunidade, por exemplo, de se conhecer, eles também tiveram pais que foram muito rígidos com eles e tudo mais, que até um pouco o que a constelação familiar faz, que eu acho fantástica quando fala de sistema e tudo mais, né? Por mais que racionalmente eu entenda tudo isso, vamos pensar o seguinte: racionalmente, eu estou usando o meu neocórtex para poder falar tudo isso. O meu inconsciente, que é onde fica o meu programa de sobrevivência e as minhas emoções, está lotado de memórias, de dores e de ações que eu tive que estabelecer naquele momento em que aquela cena aconteceu, quando eu tinha, sei lá, 2, 4, 6 anos, e que estão registradas aqui no meu inconsciente. Por quê? Aonde fica o reptiliano e o límbico, ou seja, no inconsciente, não existe a noção de passado, presente e futuro. Não existe uma noção lógica. Por isso que muitas dores que nós temos desde a nossa infância e que nós não tratamos na vida adulta e não ressignificamos, elas vivem dentro da gente acesas como se tivesse acontecido ontem. Algum trauma que eu possa ter tido muito forte, de medo ou de dor muito grande, por exemplo, com 7 anos, se eu hoje adulta vivo uma experiência que a minha mente entende que aquilo ali tem relação com o trauma que eu vivi, automaticamente ela vai atualizar todas aquelas dores, porque aonde ficam registradas as emoções não existe noção de passado, presente e futuro, ok? Muito bem. Uma vez que existe então essa separação desses registros na minha mente, do que eu vivi de dor e de sofrimento quando eu era criança, que está no meu inconsciente, do meu racional, o que a nossa mente começa a fazer na nossa vida adulta, e muitas vezes na nossa vida da infância também, não precisa nem chegar lá no adulto.
O que a mente começa a fazer, gente? É como se juntasse ali o cérebro reptiliano e o límbico, porque a gente tem uma capacidade de armazenar dor, sofrimento, frustração. É como se, metaforicamente, existissem dentro da nossa cabeça uns departamentos que são capazes de absorver essas dores e sofrimentos. Na medida em que a gente vai acumulando tudo isso, acumulando dor, acumulando sofrimento, acumulando sentimento de rejeição, medos e tudo mais, e essa capacidade enche, o que o cérebro reptiliano e o límbico fazem? Eles se juntam. É como se eles tivessem ali um monte de pessoinhas na reunião, sabe, divertidamente, aquela sala de comando. Eles se juntam e falam assim, viu, tá muito cheio aqui esse negócio. A gente não vai dar conta mais de ficar armazenando essas dores, esses sofrimentos, nada dá certo e essa pessoa sofre demais. Não, essa mente aqui não dá mais, não cabe mais nada aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a mandar alguns pedidos de ajuda para o corpo, para que a pessoa pare e olhe para ver isso daqui, e aí a gente ressignifica essas memórias, essas cenas aqui, aí a gente vai esvaziando o nosso copinho e ficando livre de tudo isso, para a gente poder ter uma vida livre e feliz. É isso que o cérebro reptiliano e o límbico fazem, quando eles estão já com a capacidade deles cheia de armazenar esse monte de coisa. Não adianta a gente ficar, ou seja, né? Não adianta a gente ficar colocando essas dores, esses conflitos internos, essas feridas emocionais para debaixo do tapete, diga-se, tentar mandar para o nosso consciente para não ficar tentando lembrar disso racionalmente, que mesmo que racionalmente você não lembre, isso está registrado no seu inconsciente, isso tem uma capacidade. E aí, quando isso daqui enche, vai mandar um sinal pro seu corpo falando, viu, corpo, a gente tá precisando de ajuda. Coloca umas dores aí, coloca um carocinho ali, um negócio ali, porque não dá. Essa pessoa precisa parar para olhar para ela, para ver tudo isso. Como é que a gente sabe essa ligação? Hoje em dia existem estudos maravilhosos sobre os sintomas físicos e a relação com os conflitos emocionais. Que estudos são esses? São de N terapeutas, eu até já citei aqui os livros da Cristina Cairo, que eu gosto muito, que já vem estudando isso há muito tempo, a medicina chinesa também, e que nos ajudou a fazer esse link de possíveis conflitos emocionais, cérebro límbico e reptiliano, registrados ali na mente da pessoa e que estão armazenados e que precisam ser reelaborados, precisam ser ressignificados. E aí eles foram ligando essas dores, essas doenças físicas com esses conflitos emocionais e foram observando padrões. A pessoa com fibromialgia, culpa, geralmente tem aparecido em pessoas que têm culpa. A pessoa com aí falando aqui da fibromialgia, que é o nosso tema, tá? Pessoa com fibromialgia, ela tem uma carga excessiva de responsabilidade, provavelmente foi muito cobrada quando criança. Entendeu? Tem esses links que são feitos e que são muito importantes pra gente conseguir chegar mais rapidamente aos conflitos originários. Agora eu vou trocar aqui. Gente, tá dando pra entender? Me deem aqui um feedback. Eu vou trocar, enquanto eu troco aqui o slide. Aqui, ó. Esse daí mesmo. Beleza. Como é que tá aí? A gente já tá indo pra quase no final da nossa live. Estão conseguindo entender? O raciocínio tá ok? Me falem aí. Gente, eu fiz um desenho aqui, ó, para explicar para vocês tudo isso. Ok, muito bem. Então vamos lá. Pensando na pressuposição da programação neurolinguística, de que todo comportamento tem uma intenção positiva para quem origina aquele comportamento. Deu para entender o link da pressuposição da PNL com esse raciocínio que a mente faz para produzir sintomas? Eu tento trazer para vocês, com essas metáforas, né, fazendo essas analogias, para simplificar ao máximo o raciocínio. Porque esse é o raciocínio básico dessas doenças. Esse é o raciocínio básico, inclusive, dos problemas que a pessoa tem na vida adulta dela. Que eles são... Sim, ótimo.
ok, que eles são consequência dos conflitos que a pessoa tem aqui registrados na mente dela, conflitos emocionais, dores, feridas emocionais ainda não resolvidos. Por quê? Ó, vamos lá, anota isso daí que é super importante. Nós nos relacionamos com as nossas memórias. O que são memórias? Memórias são as interpretações que eu dou ao que eu vivi, a experiência que eu vivi. Não é que eu não me relaciono com o meu passado, porque o passado não existe. O que existe são memórias do que eu vivi no meu passado. Ou seja, o que existe são as interpretações que eu fui dando com a minha consciência infantil, pequenininha, com pouco recurso, que é totalmente diferente de um adulto, da forma como eu consegui para poder sobreviver, sentir aquela dor, emoção e sobreviver a tudo aquilo. Eu fui tirando todas essas conclusões e fui construindo as minhas memórias das minhas experiências. Então, o passado não existe. O que existe são memórias do que eu vivi no passado, ou melhor, memórias da interpretação do que eu vivi no passado. Eu sou filha e eu tenho mais 2 irmãos. Sou a filha mais nova. As memórias que eu tenho do meu passado são totalmente diferentes das memórias que os meus irmãos têm do passado deles, do que a gente viveu junto, inclusive, porque cada um de nós estava ali vivendo a situação a partir do seu ponto de vista, a partir da sua idade, a partir das suas habilidades emocionais de lidar com tudo isso que tem a ver com o que é nosso, da forma como a gente nasce e as habilidades que a gente vai aprendendo, ok? Então, vamos lá. Na medida em que eu entendo isso, eu começo a perceber que os problemas que eu tenho na minha vida, eles têm mais relação com a forma como eu enxergo esses problemas e codifico tudo isso a partir das experiências que eu tenho aqui na minha mente, do que com os problemas em si. Porque a mente ela se relaciona mais com as memórias, com o conteúdo psíquico, do que com a realidade, do que com o problema em si. Isso é fundamental, tá? Pra gente entender, na verdade, para a construção de todo o raciocínio clínico de uma sessão que consegue entregar resultados e gerar resultados na vida das pessoas de uma forma muito mais rápida, tá? Ok, vamos falar aqui um pouquinho desse slide, então, para vocês entenderem isso, né? Só pra gente poder concluir, eu trago aqui um pouquinho essa questão da fibromialgia especificamente. Então, aqui, ó, essa setinha aqui laranja, eu coloquei para representar a junção do cérebro límbico com o cérebro reptiliano, ok? Encheu o copinho ali lá dentro do cérebro na capacidade de armazenar essas dores e sofrimentos, tudo isso. O que eles fazem? Mandam sintomas para o corpo. O que nós, terapeutas, precisamos aprender a fazer? A linkar esses sintomas com esses conflitos, setinha vermelha, emocionais que existem dentro da mente da pessoa. Por que eu coloquei o neocórtex aqui dormindo? Porque é exatamente isso que ele faz. Gente, ele tá no mundo de Nárnia. Ele nem tá sabendo o que tá acontecendo lá no departamento do cérebro límbico e do cérebro reptiliano, porque ele foi desligado quando isso aconteceu. Então ele não vai ter registro desse momento em que a pessoa sentiu aquela dor, aquele trauma, aquele forte sentimento de rejeição, ele tá desligado ali. Porque aquela criança precisou, nesse momento em que ela sentiu isso, ligar aquilo de sobrevivência, tá? Para poder lidar com aquela situação da melhor forma possível e sobreviver. Muito bem. Esse é o raciocínio. Vamos lá. Vamos falar agora especificamente no caso da fibromialgia. O que é uma fibromialgia? De uma forma resumida, são dores agudas e constantes nos músculos. É uma dor generalizada nos músculos da pessoa. Aparentemente ela tá bem, mas dói para levantar, dói para andar, dói para sentar, dói para deitar para dormir, dói tudo. Ela sente uma dor generalizada, isso causa um desânimo, inclusive porque ela não consegue
descobrir a causa específica de tudo isso. E isso, de uma forma constante na vida da pessoa, causa um desânimo, pode levar inclusive à depressão, porque ela vai acumulando uma série de frustrações em relação à vida dela, enfim. Para quem tem, é algo muito doloroso e muito sério. Existem pessoas que possuem isso a partir de um determinado momento da vida e levam isso para o resto da vida. Existem pessoas que sentem isso por um tempo, de uma forma temporária, ou seja, ela está passando por uma situação específica e ela começa a ter crises de fibromialgia, sempre linkando a esses conflitos não resolvidos na mente da pessoa, tá? O vídeo não tá aparecendo. Gente, que vídeo que não tá aparecendo? Essa live ficará gravada sim. Quer dizer, se o Instagram deixar sim, gente. Tá ótimo, então tá bom. Tá, então no caso de fibromialgia é isso, são essas dores constantes nos músculos. Vamos pensar o seguinte. É todo mundo que passa por uma situação difícil e desenvolve a fibromialgia? Fibromialgia? Não. Isso depende muito da forma como a gente interpreta as nossas experiências. Lembra que eu falei? O que a gente tem aqui são as interpretações, as experiências que eu vivi. Tem gente que interpreta de um jeito completamente diferente o que está vivendo. Então, o que foi observado? Que na maioria dos casos, na maioria das vezes, as pessoas que desenvolvem a fibromialgia são pessoas que possuem um determinado tipo de personalidade. Geralmente elas se cobram muito, são pessoas muito responsáveis, são pessoas que querem dar conta da vida delas e da vida dos outros, elas querem organizar tudo, elas querem estar aqui ajeitando tudo, fazendo tudo acontecer da melhor forma possível e elas têm uma autocobrança muito grande. A fibromialgia também está ligada a sentimentos de culpa que a pessoa foi armazenando na vida dela. Há uma autocobrança muito grande. Então, é importante a gente entender o que cada sintoma físico traz de pistas da forma como a pessoa se relaciona com os problemas que vão acontecer na vida dela. Porque problema todo mundo tem. Problema todo mundo tem, né? O grande segredo é a forma como a gente lida. Dores todo mundo tem, traumas todo mundo tem. Nós, por exemplo, quando crianças, não somos responsáveis pelos traumas que a gente passa. Mas quando adultos, nós somos responsáveis por nos livrar deles, né? Geralmente também, uma característica de quem tem fibromialgia, de quem desenvolve a fibromialgia, é a pessoa ter dificuldade em relaxar, ela está sempre procurando fazer alguma coisa, sempre querendo dar conta de tudo. E existe lá dentro dela, muito provavelmente, situações de abandono na infância. Não necessariamente abandonos propositais. Por exemplo, uma criança que teve os pais que se ausentaram muito da criação dela porque precisavam trabalhar. Essa criança pode ter se sentido abandonada. Uma criança que precisou ser internada numa escola de freiras porque os pais não tiveram condição de criar. Essa criança vai se sentir abandonada. Então, em quem tem fibromialgia, existem algumas possibilidades de ter tido experiências que geram culpa, autocobrança, excesso de responsabilidade, situações de abandono e um orgulho por tudo isso, para lidar com tudo isso. Como é que é esse orgulho? Vamos lá. Orgulho vem da ferida, né? Da ferida do conflito e das feridas emocionais da pessoa. Se uma pessoa se sente ali abandonada e rejeitada, ela pode, quando adulta, desenvolver um orgulho como um programa de sobrevivência. Sem julgamentos aqui, tá? Eu não estou falando que pessoas que desenvolvem fibromialgia são orgulhosas com o intuito de julgamento, e sim com o intuito de entender que orgulho, e fazer essa ligação, que orgulho é um programa de sobrevivência. Eu posso desenvolver uma personalidade orgulhosa por um instinto de sobrevivência que eu fui desenvolvendo a partir das experiências que eu passei.
ok? Então, geralmente são essas características. Então, o que a gente tem que fazer, a gente terapeuta, e que a PNL ajuda muito? Vamos lá, vamos pegar o raciocínio da PNL. Se eu não nasci desse jeito, se eu não nasci dessa forma e lidando dessa forma com tudo isso, ou se eu não nasci com fibromialgia, por exemplo, o que será que foi acontecendo na vida da pessoa? Quais foram as experiências que ela viveu, principalmente na infância dela? Por que principalmente na infância? Se tem um sintoma físico, o neocórtex está dormindo. Tá, ali é uma reunião do cérebro de sobrevivência com o de emoções, o límbico. Quem que não está desenvolvido completamente, principalmente na infância? O racional, o neocórtex. Então, o que aconteceu? Por isso que a gente, na maioria das vezes, vai buscar na infância. O que aconteceu na vida dessa pessoa? Com quem, desde quando? A gente começa a investigar quais foram as experiências em que essa pessoa pode ter se sentindo culpada, quais foram essas experiências que essa pessoa pode ter desenvolvido aí esse senso de responsabilidade excessivo, enfim. Primeiro você pega aí as probabilidades da fibromialgia e apresenta para a pessoa. E aí você vai entendendo aonde ela se identifica com o que você está trazendo de possíveis características da personalidade dela e dificuldades que vão trazer esse indício desses conflitos emocionais que estão parados ali. Aí, uma vez que você vai identificando essas situações, você precisa ir para cenas específicas. Então, você identificou em que momento que essa pessoa, o que foi acontecendo na vida dessa pessoa para ela se sentir tão cobrada? Em que momento, ou o que foi acontecendo na vida dessa pessoa para ela se sentir tão responsável assim por todo mundo? E aí eu vou trazer a continuação do caso que eu trouxe na live passada, que foi de uma pessoa que eu atendi, com fibromialgia, e que nesse processo de investigação, o que nós descobrimos? Que ela era muito cobrada. Primeiro, ela se identificou total com tudo isso que eu trouxe. Esse excesso de responsabilidade, esses sentimentos de culpa. Ela nem tinha trazido isso ainda, tá? Como eu linkei a fibromialgia, fui linkando esses sintomas físicos aos possíveis conflitos emocionais e fui dividindo com a paciente, ela foi se identificando com isso e isso facilita muito pra gente chegar à origem do que deve ser ressignificado. Então, ela trouxe essas sensações de que ela tinha que cuidar de todo mundo, ela era filha única, inclusive, aí a gente descobriu que um dos motivos foi esse. Os pais dela cobravam muito, então ela se autocobrava muito, inclusive de ser perfeita ou de ser alguém que ela não conseguia ser. Ela trazia alguns momentos onde ela se sentia assim, onde ela se sentiu muito solitária e muito sozinha, na escola e em casa, enfim. A gente foi linkando todos esses possíveis conflitos e situações e dores que ela foi passando na vida dela, com a história dela, cada pessoa tem uma história, e eu fui trazendo toda essa identificação da história dela para a especificidade, que é uma das coisas que a PNL ensina muito. A importância da gente ser específico. E isso é muito importante para a gente terapeuta. Como é que eu fui trazendo tudo isso para a especificidade? Eu fui identificando em quais cenas que ela começou a se identificar como alguém que não era, alguém que ela não era quem a mãe gostaria que ela fosse. Então, por exemplo, vou trazer alguns exemplos. No momento em que ela estava ali estudando com aquela mãe, a mãe chamava ela de burra, comparava ela com outra pessoa, enfim, ela foi vivendo uma série de experiências que ela foi sentindo e armazenando tudo isso. E na vida adulta foi essa reunião lá que o límbico e o reptiliano fizeram e começaram a mandar esses sintomas de fibromialgia para ela parar para ver tudo isso. Identificando essas cenas de forma específica, muitas vezes, gente, não é uma cena só, são várias, tá? E a gente precisa partir para esse processo de investigação. Uma vez a gente identificando essas cenas específicas, e aí quem tá aqui, que é meu aluno, reimprinting é uma das excelentes técnicas para a gente identificar a origem dessas cenas. A gente vai lá na cena e ressignifica essa cena, fazendo a pessoa reviver tudo aquilo e colocando novos elementos, enfim. Aí é o processo de ressignificação. É só a PNL que tem ferramentas de ressignificação? Não, gente, não é. Existem
várias ferramentas de ressignificação. Cada um de vocês aqui, que eu sei que a gente tem psicólogo, psicanalista, a gente tem aqui pessoas que trabalham com florais de bar, enfim, são várias abordagens que a gente tem aqui. Cada um de vocês tem também outras ferramentas de ressignificação e vocês podem utilizar essas ferramentas de ressignificação. Agora, a programação neurolinguística tem ferramentas maravilhosas e assertivas para ressignificar todo esse processo que eu falei para vocês de armazenamento dessas memórias com cenas específicas. E para mim é o que mais funciona no meu consultório. Você ressignifica essas cenas. O que acontece no cérebro quando a gente ressignifica as cenas e coloca a pessoa lá naquela cena que ela viveu, naquele momento em que ela originou todo esse sentimento de culpa, abandono, rejeição e tudo mais? Você acorda o neocórtex. Devia ter feito outro slide aqui, né? O neocórtex acordado, mas não fiz. Você acorda o neocórtex. O neocórtex acorda e fala: nossa, olha o que aconteceu realmente. Aconteceu isso, isso, isso. E aí você vem com uma parte do seu cérebro racional e liga ao límbico emocional e ao de sobrevivência. E o seu cérebro racional, adulto, com mais consciência, com uma consciência muito maior do que quando você era criancinha, começa a entender outras formas para lidar com essas situações e com essas cenas registradas dentro desse processo de ressignificação. E essas emoções são liberadas, ou seja, uma vez que essas emoções de dor, sofrimento, mágoa, raiva é liberado na técnica, o programinha de sobrevivência não precisa mais ser acionado e ele se acalma. Uma vez que eu esvazio essas emoções e o programinha de sobrevivência não precisa mais ser acionado, eu tava fazendo o contrário, né? Eu tô me vendo aqui, programinha de sobrevivência não precisa mais ser acionado e o de emoções aqui é esvaziado, o que acontece? Ele não precisa mais mandar sintoma pro corpo. Isso volta. E aí eles começam a ter uma maior capacidade de novo para continuar lidando com dores, frustrações normais da vida da gente. Mas não sobrecarregados pela quantidade de dor, frustração, mágoa e tudo o que a pessoa sofreu na vida dela inteira e que ainda está congelado no cérebro reptiliano e o emocional, com essas emoções que são nocivas, né? Se a gente guarda essas emoções na nossa mente, elas são nocivas porque elas vão acabar virando sintoma um dia. Por isso que se fala que o que não se resolve na mente vai pro corpo. Conflito não resolvido na mente vai pro corpo.